Atualmente, com tantos problemas sérios no Brasil, o ideal para algumas pessoas é ditar sobre o corpo de outras, com uma ideia que sequer existe. Sejam bem-vindos ao canal Ponto Cego. O tema de hoje será apropriação cultural. A apropriação cultural consiste em uma cultura dominante se apropriar de uma cultura dominada. Ou seja, quando grupos dominantes se apropriam dos símbolos de luta de um grupo historicamente oprimido, retirando todo o seu valor histórico, simbólico e cultural, transformando-o em apenas uma mercadoria. Um caso que ficou famosíssimo nos últimos dias foi de uma garota branca que estava usando um turbante e foi abordada por uma garota negra, que por sua vez ressaltou que a garota branca não deveria usar turbante, pois ela é branca. Sendo assim, a garota branca retirou o turbante e disse: "Tá vendo essa careca? Isso se chama câncer, então eu uso o que eu quero. Adeus." Em linhas gerais e de maneira resumida, todos têm o direito de se vestir como bem entenderem. O corpo é a sua propriedade. Ninguém tem o direito de ditar regras sobre a propriedade alheia. E, se é sua propriedade, você tem o direito de vendê-la, sendo branca, negra ou a cor que for. Proibir brancos de vender turbantes, como africanistas propõem, afetaria o mercado. Você não compra um turbante porque ele é símbolo de luta. Você simplesmente consome essa mercadoria. Cultura não é algo material e muito menos posse para alguém se apropriar. A apropriação cultural não existe. É coisa da imaginação de gente que não tem o que fazer e fica de cabeça vazia. Se aprofundando mais no assunto, encontramos diversos casos curiosos, que provam como as mesmas pessoas que se dizem contra a apropriação cultural são hipócritas. Para começar, o turbante viralizou na Europa, no Império Bizantino. Essa moda dos turbantes persas iniciou-se durante o Império de Constantino, de 285 a 337 d.C. Já em relação à cultura africana, a viralização do turbante começou com os mouros, no norte da África, na época da invasão islâmica na Península Ibérica, que ocorreu em 711 d.C. Então, seriam os mouros apropriadores culturais da cultura europeia? Talvez quem acredita em apropriação cultural pode simplesmente ignorar esses detalhes e dizer: mas precisamos falar de apropriação cultural dos turbantes no Brasil, e os turbantes vieram junto das escravas dos navios negreiros. No Brasil, o turbante se tornou algo comum após a chegada da família real portuguesa, quando desembarcaram no Brasil em 1808. Carlota Joaquina, suas filhas e as damas de companhia estavam vestindo turbantes, devido a um surto de piolho no navio o qual usaram para navegar. E assim, algum tempo depois, já se via muitas mulheres brasileiras, tanto brancas como negras, com turbantes. Enquanto isso, os navios negreiros chegavam com escravas, mas não se sabia se os turbantes faziam parte da cultura africana desde o início. Até porque quem vestia-se com turbantes eram os árabes, os muçulmanos, que provavelmente se socializaram com as tribos africanas primitivas, assim fazendo com que os mesmos adotassem os turbantes. Socialização é algo que está presente desde quando o mundo é mundo, por isso é inviável dar ênfase positiva a esse tema pós-modernista de apropriação cultural. Além de ser algo impossível de ser seguido, é falacioso. Até a própria feijoada tem origem portuguesa, e existe em todos os países lusófonos, tendo algumas modificações dependendo do lugar. E ainda assim, dizem que as feijoadas surgiram nas senzalas, quando os escravos recebiam os restos dos seus senhores, orelhas, rabo, etc. O que levou o povo a acreditar nessas histórias é que o corte das carnes da feijoada não são tão nobres. Porém, em Portugal, era a mesma coisa, podendo mudar apenas o feijão. Muitas receitas que o povo acha que é daqui, vieram de lá. A feijoada brasileira é uma adaptação e evolução de uma cultura de berço europeu. Então, seria a feijoada uma apropriação cultural portuguesa? Os escravos não deveriam ter comido a feijoada pois é considerado apropriação cultural? Outro detalhe a se observar são os piercings e a maquiagem. Os piercings tiveram início na cultura indiana com significados espirituais, e a maquiagem no Antigo Egito. Tanto homens quanto mulheres preenchiam as pálpebras com coll. O objetivo era proteger os olhos considerados espelhos da alma contra espíritos malignos. Então, devemos proibir que todos que são não egípcios de usar maquiagem? Há muitas africanistas com tranças celtas, piercings e maquiagem, e que se dizem contra a apropriação cultural. Concluindo,
Ninguém tem o direito de ditar regras sobre o corpo de outra pessoa, e é impossível fiscalizar tudo e todos para se certificar que não estão se apropriando de culturas dominadas, a não ser que você esteja propondo uma ditadura e seja estreitamente contra a liberdade. É incrível acreditar que com nosso país lotado de problemas, para algumas pessoas o importante é fiscalizar o corpo alheio. Muitos oprimidos têm o sonho de serem opressores. Antes de julgar alguém por apropriação cultural, aproprie-se do respeito.